Olá, oitavo ano. Tem uma boa notícia pra vocês. A gente acabou com física esse ano. Tá? Ano que vem a gente vê mais física, a gente vê mais coisas pra fazer, mais química, física, essas coisas, mais contas. Mas esse ano a gente volta pra biologia e fica com biologia até o final do ano. E é claro, né? Chegou o esperado momento de vocês a gente falar sobre reprodução, tá? Então, antes de vocês pularem pro óbvio, não, a gente não vai falar de reprodução humana nessa semana, tá? Por enquanto a gente vai ficar no básico, reprodução, sexualidade e desenvolvimento da vida humana, tá? Então, esse é o básico, a gente não vai ver métodos contraceptivos, não vai ver como é que é o sistema genital, nada disso nesse momento. A gente vai ficar para a próxima, tá? Mas vamos começar pelo simples. Então, reprodução é a forma como um ser vivo dá origem a outro ser vivo, né? Então, a gente já viu isso lá no sexto ano, né? Você não comigo, com o professor Thiago. Vocês já devem ter visto lá que reprodução é uma característica de um ser vivo, né? Então, todos os seres vivos, eles têm que ter o corpo meio que preparado para se reproduzir, né? E essa reprodução ela pode acontecer de duas formas, de forma assexuada e de forma sexuada. E de novo aqui eu vou frisar, isso não tem nada a ver com ato sexual, tá? Então, é importante a gente começar com isso, tá? Então, assexuada significa que não há troca genética, que não há troca de gametas. Dessa maneira, na reprodução assexuada, o ser vivo que vai surgir da reprodução, tá? Ele é geneticamente igual ao ser vivo que deu origem a ele, tá? Existem 3 tipos de reprodução assexuada que é importante a gente conhecer aqui. A divisão simples ou divisão binária, tá? Então, na divisão simples, um ser unicelular, tá? Ele vai duplicar todo o conteúdo da célula dele. Então, ele duplica o núcleo, o DNA, todas as coisas que são necessárias. E aí ele começa a se cortar aqui no meio até produzir 2 seres geneticamente iguais, tá? É um clonezinho do outro, tá? Brotamento, isso acontece somente em animais. Brotamento só acontece em animais, tá? Então aqui nós temos uma hidra. A hidra ela gera esse bracinho aqui, esse brotinho se separa do corpo e esse brotinho dá um ser geneticamente igual ao ser vivo que deu origem a ele, tá? Vários animais, como por exemplo a hidra, tá? Tem esse processo de brotamento. E outros animais também, como corais e planárias e assim por diante, tá? A gente vai ver mais seres vivos que quando a gente estudar, porque a gente vai estudar todos os grupos de animais, a gente vai falar bastante disso aqui, tá? Que seres que fazem brotamento. E a multiplicação vegetativa acontece em plantas, como a batata, por exemplo, tá? Na batata você vê ela lá paradinha, daí ela começa a surgir raízes, logo essas raízes começam a dar origem a um novo ser, tá? Então um pedaço de uma planta é capaz de produzir uma nova planta, tá? Então, e essa planta é geneticamente igual à planta mãe, tá? Então, 3 formas de reprodução assexuada, ou seja, que não teve troca de informação genética, não teve troca de gametas. A reprodução sexuada, tá? Ela tem troca de gametas, tá? Então, na troca de gametas, nós temos 2 formas para fazer isso. Uma fecundação externa ou uma fecundação interna. Na fecundação externa, os gametas vão se encontrar fora do corpo do pai ou da mãe, tá? É muito comum em peixes e anfíbios essa fecundação externa, tá? Então, o macho ele coloca os espermatozoides na água, a fêmea coloca os óvulos na água e essa fecundação ocorre fora do corpo dos pais, tá? A fecundação interna acontece quando esses gametas se encontram dentro do corpo dos pais. Isso pode envolver ato sexual ou não, tá? Isso é importante a gente definir isso aqui agora, tá? A fecundação interna pode ter um ato sexual, pode ser
e pode não ser. A fecundação externa também, tá? A fecundação externa às vezes tem um ato sexual, como é o caso dos sapos, tá? Os sapos eles vão lá, fazem toda a cópula, o macho aperta a fêmea libera os óvulos na água e o macho libera os espermatozoides nesse momento também, e a fecundação ocorre fora do corpo, tá? Então, pode ter ato sexual em ambos aqui, tá? Mas isso aqui é definido onde os gametas estão se encontrando, se é fora do corpo ou se é dentro do corpo, tá? Então, 2 tipos de fecundação interna e externa, tá? As plantas, elas são um pouquinho diferentes, como a gente viu ano passado, tá? Isso porque elas têm 2 ciclos de reprodução, vamos colocar assim, todas as plantas, tá? Elas têm uma forma sexuada e uma forma assexuada, tá? Então elas, vamos colocar assim, vamos pegar uma planta assim que todo mundo conhece, vamos pegar laranja, tudo bem? Então a laranja, tá? Ela tem uma forma assexuada, ou seja, ela tem uma semente que vai brotar, tá? Então vai fazer uma multiplicação vegetativa, a raiz vai sair dali e tudo mais, tá? E vai gerar uma planta nova. E uma parte sexuada, onde os grãos de pólen encontram o óvulo lá na flor, como a gente viu ano passado, tá? Então são 2 ciclos aí, tá? Um que a semente brota e um que existe a polinização. Então existe uma parte sexuada e uma parte assexuada. Normalmente a gente chama esse processo inteiro, tá, de reprodução sexuada, porque a planta filha, né, a planta lá que surgiu lá da semente, não é geneticamente igual à planta, ou só as plantas mães ou as plantas pais e assim por diante, né? Então tem essa diferencinha aí, tudo bem? Agora eu vou dar uma pausa aqui, apagar isso aqui, porque a gente vai falar de seres humanos aqui, desenvolvimento e sexualidade. Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Complexo não é difícil, tá? Só é uma discussão um pouco mais complexa, tá? Então, só um minutinho.